Está no ar mais um episódio do Pode Crer, o podcast que faz conexões reais e estratégias. Hoje, a minha convidada é a fisioterapeuta Camille Machado e vamos abordar um tema muito comum na vida das pessoas. Quem tem dor tem pressa e precisa ser abordado de uma maneira integrativa. Seja muito bem-vinda, Camille. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho em eu poder falar um pouco mais da minha profissão. Vamos iniciar falando sobre dor, né? Sim. O que acontece? Muita gente tem dor e trata isso como se fosse normal, algo que já está instalado até na rotina dela. Vamos desconstruir todo esse conceito. Você que é uma fisioterapeuta que utiliza a alta tecnologia no seu dia a dia. Vamos começar então. Você trabalha com a fisioterapia regenerativa. Explica o que é isso para a audiência. A fisioterapia regenerativa, ela é mais uma denominação junto, né? Ela vem com uma história da integração, de integrar o corpo, de enxergar o corpo como um todo. Então, a gente tem a oportunidade de oferecer para o paciente a oportunidade de buscar a autocura. A gente, através de técnicas, de aparelhos, de comandos para o corpo, a gente consegue fazer com que o paciente, ele não só reabilite, mas sim, ele proporciona a oportunidade de autocura, de buscar, através dessas técnicas, a reparação tecidual de uma forma mais biológica. E com isso, a gente vai abrindo o leque de oportunidades para técnicas relacionadas à dor. Totalmente diferente da fisioterapia tradicional. Faz um comparativo entre uma e outra de uma maneira simples para a audiência estar entendendo. Eu sou formada há 29 anos, né? Então eu participei aí da evolução, né, da fisioterapia. A gente trabalhava muito, por exemplo, com técnicas muito sutis, né? E não tinha a oportunidade desse boom que a fisioterapeuta deu. Claro que a fisiologia, a fisiopatologia é a mesma. Só que o que aconteceu ao longo desses anos? Antigamente, a gente reabilitava. Por exemplo, chegava um paciente com uma dor no joelho, a gente ficava focado no joelho. Hoje, a gente tem a oportunidade de entender que não, a gente não pode ficar presa somente na região da dor, preocupando-se só com a função básica do corpo, e sim olhar o paciente como um todo. Então, por exemplo, uma dor no joelho, ela pode estar relacionada com a lombar, que está relacionada com um outro segmento de um dente. Então, essa oportunidade de enxergar o paciente como um todo, ela fez com que a fisioterapia ela ganhasse esse campo, aonde através de uma visão amplificada, vamos dizer assim, a gente tem a oportunidade de ser mais certeiro no tratamento. E quando é que você percebeu que precisava ir além do protocolo comum? Olha, como eu falei, né? A faculdade em si, ela oferece toda a fisiopatologia, anatomia, só que quando você sai, a gente busca se especializar numa área. Eu fui para a área da ortopedia. E aí, a minha formação básica, eu comecei com um RPG, e logo depois eu fui para a osteopatia, que já dá uma visão diferente da faculdade. Mas, por exemplo, eu vou te citar um exemplo básico. Se chega uma paciente hoje para mim com uma fibromialgia, por exemplo, que a gente sabe que é uma situação complexa, com várias alterações, não só físicas, mas também emocionais, e a gente caracteriza ela como uma síndrome mitocondrial. Quando a gente fala essa situação, na fisioterapia convencional, já brecava aí. Então, eu comecei a falar, meu Deus, até aqui eu consigo passar além, oferecer alguma coisa a mais para o meu paciente? Não. Com essas técnicas, não. Então, eu fui através da minha curiosidade, dessa alma inquieta, né, por sede de busca de conhecimento, eu fui através de cursos, pós-graduações, contatos importantes, e eu fui descobrindo que existia uma situação além do conhecimento básico. Vale lembrar, pessoal, que a Camille Machado, eu vou colocar aqui o currículo dela, que vai ser bem propício estar falando aqui. Ela é formada pela Faculdade de UNOeste, fez RPG Ilha da Madeira, em Portugal, osteopatia na Escola de Madrid, acupuntura na Escola IBRAM, formação em ozonioterapia pela Escola de Salvador,
Terapia Neural e Termografia pela Escola Argentina Dr. Gonçalo e Instituto Motriz André Luciano Pinto. É uma grande gama de conhecimento. Então, essa inquietude em estar buscando novos conhecimentos nasceu pela necessidade de você ir além do protocolo do paciente, onde você percebeu que a fisioterapia tradicional, convencional, não estava conseguindo oferecer uma boa qualidade de vida e você foi além. Parabéns por isso. Muito obrigada, muito obrigada. E com isso, a gente vai fazendo as conexões, né? Hoje a gente tem aí a oportunidade de ter grandes colegas que trabalham essa visão do todo. E a gente consegue acolher realmente, de fato, a dor do paciente. Porque hoje, realmente, você viver com dor não faz mais sentido, porque a gente tem sim bons profissionais, todos os nossos colegas médicos, nutricionistas, enfermeiros, biomédicos, que a gente pode criar um contexto muito bacana. Então eu acho que é válido, sabe, essa situação que a fisioterapia passou, essa metamorfose, vamos dizer, né? E então é mais ou menos isso que a gente consegue equiparar, né, a fisioterapia de antigamente com a fisioterapia de hoje. Pegando um gancho nesse ir além, você acredita que hoje essa fisioterapia, com um olhar mais integrativo, com tecnologias avançadas, aliado à ciência, a técnicas, e como unir todas essas competências, ela também é tão poderosa, essa nova fisioterapia, como um procedimento cirúrgico, como uma recomendação médica? O que você tem a falar sobre isso? Olha, os médicos, né, os nossos colegas, hoje a gente tem uma autonomia perante aos médicos, né, aos dentistas, aos biomédicos, como eu citei, porque nós ganhamos essa propriedade em discutir os casos de igual para igual. Por quê? Porque a gente foi além do básico oferecido na faculdade. E sim, por exemplo, muitas das vezes eu recebo alguns casos, por exemplo, em relação à dor na região lombar, uma possível protusão ou uma hérnia de disco. Antigamente já se partia logo para uma cirurgia e foi se descobrindo que não, que a gente poderia ter a fisioterapia como uma ajuda a mais nesses casos e postergar qualquer ato cirúrgico, porque hoje a gente sabe, né, quais são as complicações de um ato cirúrgico. Claro que tem casos que não tem o que fazer, mas sim, os médicos hoje eles me procuram, batem papo comigo e não só mandam a receitinha, né, de bolo, que antigamente era assim, fazer tantas séries de alongamento, exercício. Hoje não. Camille, qual é a sua opinião perante esse caso? Então isso nos deu essa autonomia e o paciente também, ele se sente seguro com isso, porque são várias as técnicas. Então assim, sim, hoje a gente consegue postergar ou simplesmente não deixar o paciente mais fazer um ato cirúrgico de uma forma impensada. A gente consegue sim, através da fisioterapia, através de técnicas, através de tecnologia, conseguir sanar o problema de uma forma definitiva. Que maravilha. Então, vamos ver se eu compreendi. É um atendimento, quem ganha é o paciente, porque é um atendimento multifatorial. Sim. É o médico trocando figurinha com a fisioterapia regenerativa, no caso você, o ortopedista, junto com a fisioterapeuta, buscando o melhor para o paciente e nem sempre vai acabar numa sala de cirurgia. Sim. Com o tratamento adequado, tecnologias, ciência, técnicas, manobras, de repente vocês conseguem até aí eliminar um ato cirúrgico na vida do paciente. Parabéns. Muito obrigada. Agora me fala como que funciona a sua avaliação inicial, né? Uma pessoa que está sentindo dor, ela pode te procurar diretamente, ou foi um médico que recomendou o seu trabalho. Ok, a paciente chegou lá dentro da sua clínica, do seu consultório, como que é o processo? Geralmente eu tenho um primeiro contato via WhatsApp, ali eu já bato um papo com o paciente, ele já me mostra, né, a situação, ou quando é indicado de algum colega médico, eu costumo dizer que eu já entro na sintonia do paciente, isso é uma situação minha.
E aí, a partir do momento que eu faço o agendamento do paciente, eu logo na hora que eu abro a porta e que eu recebo o paciente, ali eu já começo o tratamento. Porque eu falo que quem trata dor, quem lida com dor, tem que ter um acolhimento em relação a isso, porque é difícil você mensurar a dor. O que é uma dor? Às vezes o que dói para mim não dói para você. E tem tanta característica em cima da dor, então eu recebo o paciente, eu já acolho, faço esse primeiro acolhimento, às vezes num bom dia, numa boa tarde, você já conhece aqui, você já esteve nesse local, porque eu trabalho dentro de um hospital, eu trabalho numa sala no térreo, então é toda uma movimentação, então ali você já cria uma empatia, né? Aí a pessoa senta, a gente começa a bater papo, geralmente os pacientes eles chegam com um pacote de exame, e aí eles já fazem questão de entregar o exame que é meu documento, né? Eu preciso pegar e mostrar o que eu tenho de fato. E aí nisso eu já vou desmistificando, eu deixo um pouquinho os exames de lado e falo, me fala mais sobre você, sobre a sua história de vida. E aí sim, a gente começa a fazer a avaliação. Geralmente eu colho todos os dados da história de vida do paciente, isso para mim 90% da minha avaliação e do meu tratamento está focado nisso, na história de vida do paciente. Ah, mas foi um trauma mecânico. Não me interessa. Eu preciso saber, de fato, em que fase da vida a pessoa se encontra para tudo isso estar acontecendo. Mediante você faz a história de vida do paciente, eu vou ver os exames clínicos dele, eu vejo os exames laboratoriais, aí sim eu pego os exames carinhosamente, mostro para ele o que eu estou enxergando nesses exames, e aí eu faço a termografia, que faz parte da minha avaliação inicial, que é uma máquina que capta o calor, e a gente vai começando a desmistificar. A partir daí que eu já vou, através da história do paciente, já faço o exame físico, clínico, já olho os exames e eu já vou casando com a situação e aí começa a desenhar na minha mente um possível tratamento. Então vamos lá, o paciente chegou, você faz uma leitura térmica desse paciente. Sim. Eu vejo sempre nas suas redes sociais que você tem um slogan que você coloca assim, eu enxergo a sua dor. Sim. Então você faz uma leitura térmica no início e uma leitura térmica ao final. Explica mais sobre isso. Sim, geralmente eu faço essa proposta, né, para o paciente, porque é uma técnica que vem me ajudando muito, porque como eu disse, é uma câmera térmica, a gente faz a captura das imagens do paciente, é um exame não invasivo, não precisa de grandes preparos, o paciente tem algumas orientações, como não praticar atividade física no dia que a gente vai fazer a avaliação térmica, não ficar tomando banho muito quente no dia, né, próximo da hora ali da avaliação. Geralmente eu peço para o paciente ir com um biquíni ou uma sunga, com menos roupa possível, porque é através da pele o exame. E aí a gente faz a captura das fotos do corpo praticamente como um todo. Tem uma sequência de fotos. Aí a gente já senta com o paciente na frente do computador, já faço essa leitura das fotos, mais ou menos eu uso a expressão como se fosse um Photoshop. A gente vai limpando, porque essa câmera térmica, ela possui um termômetro que capta a maior e a menor temperatura da situação do corpo. A gente faz, por exemplo, vamos analisar diante da avaliação que o paciente me trouxe uma dor na região lombar. Eu não vou focar só na lombar, eu foco no corpo como um todo, só que a gente olha com um olhar mais atento para a lombar. Eu faço a interpretação e vou para a técnica. São cores diferentes? Isso, geralmente, por exemplo, porque o que a termografia ela nos oferece? A possibilidade de desmistificar e direcionar o diagnóstico. Por exemplo, se você está diante de um quadro de uma inflamação, você vai ter um aumento da temperatura, tá? São cores geralmente brancas, avermelhadas, aí vai descendo as escalas de cor, e quando o paciente, por exemplo, está diante de uma neuropatia, uma radiculopatia, aí já está com um padrão frio. A termografia, a gente busca padrões. O nosso corpo, ele é feito de padrões. E nisso, as assimetrias térmicas, a gente consegue
falar com propriedade, olha, aqui realmente existe um comprometimento inflamatório. Não, aqui temos um quadro de uma radiculopatia ou uma neuropatia, que é onde geralmente diminui a temperatura. Então, por isso que vale o slogan, eu enxergo a sua dor. Porque literalmente através dessa tecnologia da imagem térmica, você consegue ver o nível de dor do paciente. O nível e caracterizar a dor, né? A gente caracteriza a dor. Porque, por exemplo, os joelhos, ele tem um padrão natural frio. Então, se eu faço uma foto e olho para os joelhos, ele tem que estar lá na cor azul, clarinho, sem muito avermelhado ou branco. Se de repente eu olho e já tem uma imagem avermelhada no joelho, ali me mostra, faz eu pensar, vamos olhar melhor para o joelho. Então, realmente, eu enxergo a sua dor. E a gente sabe que dor não é destino, e a dor também não pode parar com a vida das pessoas, né? Sim. Existem algumas pessoas que acabam se acostumando com a dor diante da correria do dia a dia ou de algum fato que está acontecendo, justamente ao contrário, né? A gente está aqui para incentivar essas pessoas a procurarem ajuda para não acostumar com essa dor. Isso. E me fala um caso marcante que aconteceu dentro do seu consultório, de algum paciente que chegou lá desacreditado e que passou pelo seu tratamento e hoje vive aí com qualidade de vida. Conta uma história pra gente. Olha, dentro de todos esses anos, né, eu faço algumas coleções de casos emocionantes. Eu posso citar vários, mas tem um em especial recentemente e que é tão engraçado, né, porque como ele teve a melhora, ele começou a me indicar exatamente pelo exato problema que ele me apresentou. Um senhor, uma história de vida linda, com alguns traumas e com uma dor da região do nervo trigêmeo. A gente sabe, né, que a dor do trigêmeo é uma dor alucinante, incapacitante e que muitas das vezes a medicina ela fica parada mediante essa situação. Porque onde fica o trigêmeo? A região de trigêmeo, toda na região da face, de cabeça, geralmente pega um hemilado da face, a região do trigêmeo, né, que tem toda a parte da inervação, e isso, a medicina, ela só remedia. Ela não trata, ela não traz a possibilidade da cura. E aí eu tive a oportunidade, né, de acolher esse paciente, e escutei a história dele. E mediante ao que ele me apresentou, eu tive vários insights durante a avaliação, e isso que é muito legal, porque você entra no universo do paciente, é de muita dor, porque o paciente também entra em contato, né, com a sua história realmente, porque a tendência dos traumas é você simplesmente encapsular o trauma e guardar num pedacinho ali do sistema nervoso central e conviver. E hoje a gente sabe que os traumas, eles vêm da infância, dos 0 aos 2 anos é o cérebro emocional, a partir dos 2 até os 25, você ainda é considerado jovem para o sistema nervoso central, então só depois dos 25 que é considerado um trauma adulto. E aí, mediante a situação, eu propus para ele o tratamento com a terapia neural, e foram 4 sessões, as 2 primeiras sessões de muito sofrimento, porque você vai lapidando toda essa situação. E ele teve uma melhora significativa. E engraçado que ele passou mais de 6 meses sem o uso de medicamentos fortes que ele tomava já há 10 anos. E já com uma proposta de cirurgia marcada para essa situação, para investigar, né? Ele falou, abre, ele fazia isso, abre, porque eu preciso ver o que eu tenho aqui. E aí a gente teve esse sucesso. Então, através dele, eu já estou no 3º caso de nervo trigêmeo, de essa dor alucinante. E, por incrível que pareça, são histórias lindas de vida, marcadas por alguns episódios não tão bons, e que está servindo também para mim, sabe? Para eu poder enxergar cada vez mais essa oportunidade que a fisioterapia nos dá, de buscar nesse universo da dor, do corpo, da compreensão, que sim, a gente pode ajudar o próximo a encontrar um caminho. Então, através da fisioterapia regenerativa,
de uma técnica chamada terapia neural, avaliando todo um contexto da história desse paciente. Você estabeleceu um tratamento, que foram 4 sessões, no caso deste paciente, cada Sim. ser humano é único, Sim. e ele teve já essa melhora significativa, ou seja, 4 sessões resolveu um problema que 10 anos os remédios não estavam resolvendo. Foi tão emocionante porque a mulher dele virou para mim e falou assim, ele já não mais podia dormir porque era do lado direito, né? Então ele já não podia mais dormir virado para ela. E ele pôde. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu não podia tomar banho e a água do chuveiro bater na minha cabeça, no meu cabelo, ou de tirar a blusa, ele tinha todo um jeito para tirar a blusa para não relar. E o que eu mais fiquei assim emocionada é que ele falou, Camille, um dia eu trombei, ele usou essa expressão, eu trombei com uma teia de aranha. E me deu um ataque de dor. Porque o trigêmeo, ele pode ter crises, né? Então é um gatilho. E ele falou assim, e agora eu posso tocar o meu rosto, sabe? E assim, gente, tudo dentro dele, sabe? Eu costumo falar, mora dentro de nós as possíveis causas, né, das nossas mazelas, mas mora dentro de nós também a possibilidade da cura. Que maravilha, então um caso de sucesso realmente. E quais são os erros mais comuns que as pessoas que têm dor acabam cometendo? Cita aí de 3 a 4 erros, pontua quais são esses erros e por que elas acabam cometendo. Você pergunta em relação ao profissional que vai atender ou o paciente em si? O próprio paciente em si, aquele paciente que está com aquela dor, aquele paciente que está nos ouvindo agora, Sim. que está com dor nesse exato momento. Quais são os erros que ele pode estar cometendo por ignorar tratar essa dor? Exatamente isso. Eu acho que a grande problemática é você se acostumar, né? Você eleva, parece que o nível de saturação ali, até aqui eu vou. Aí ele estica esse limite. Eles vão passando dos limites, né? Isso tem muito a ver com a história de vida do paciente, porque hoje, Édria, eu ouso dizer que 90% das mazelas, das dores, ela tem um fundo emocional. Hoje a gente tem trabalhos maravilhosos da neurociência que mostra isso com maestria, falando não fique preso só a exames, não fique preso só a coisas assim, tá doendo o joelho, vamos olhar só para o joelho, tá doendo o pé, só o pé. Não. Investiga, olha para o paciente, acolhe, mostra, faz ele te contar o que está acontecendo. Então, um erro é o paciente negligenciar a própria busca, tipo assim, tá doendo, mas eu não tenho tempo, eu tenho que acudir o meu filho, eu tenho que acudir ao meu marido, e a pessoa vai se colocando numa segunda, terceira, quarta, né, opção de se olhar. Então, o que eu acho é que assim, a gente durante muitos anos, a gente olha para o outro. Passa a olhar um pouco para você, que aí sim, sabe, você vai falar, eu não posso viver desse jeito, porque eu falo que a vida passa muito rápido e a gente tem que passar bem. Então esse é o erro primordial em relação a você negligenciar o pedido de ajuda. Um outro erro muito comum é você ficar remediando. Toma um remédio aqui, toma um remédio ali. Hoje a indústria farmacêutica, ela peca porque ela deixa como se fosse um supermercado, né? Você vai lá e pega um analgésico na farmácia e pronto. Ai, olha, o meu vizinho falou que se eu tomar essa garrafada aqui vai melhorar. E vai postergando. Quantas vezes chegaram vários pacientes lá na clínica? Ai, olha, Camille, eu tô tomando esse remedinho sem saber o que estava dentro do remédio. Mas não a minha é o que dor, deu certo para o outro que vai dar certo para você. Isso é um perigo, porque a gente não sabe o que tem dentro desse medicamento, de repente um corticoide escondido ali dentro, ou um antidepressivo, enfim. E hoje trata-se muito dor com antidepressivos, com psicotrópicos pesados, então essa é o grande erro, o segundo grande erro também. E outra coisa, é a pessoa, ela envolta da dor, ela passa a não acreditar mais. Ela fala, não, eu já fui em tantos médicos, eu já fui em fisioterapeuta, já fiz isso. Vai lá, vai fazer, não, já fiz, eu não vou fazer. Então, assim, é um processo de negação. Até onde a pessoa não aguenta mais e ela fala, chega. E aí eu costumo dizer que se a pessoa, a partir do momento que ela fala, chega, e ela se propõe, eu vou atrás de fazer um tratamento,
automaticamente, eu costumo dizer isso, as energias elas vão se movimentando e de repente chega no profissional certo. Eu prefiro acreditar que todos que me procuram não é à toa. Eu tenho isso dentro de mim, que todas as pessoas que me procuram, de alguma forma, reverbera a minha energia em relação à pessoa. Eu costumo acolher muito bem, porque eu aprendo muito com tudo isso, porque a dor do paciente pode ser a minha dor também. E então eu acho que a partir do momento que o paciente fala, vou, pronto, está dada a largada da busca. Ou seja, o paciente que chega até você, ele está pronto para fazer o tratamento e acredita em todas as técnicas e tecnologias que você tem lá dentro do seu espaço. E agora explica quais são essas técnicas e quais são essas tecnologias. Bom, a minha formação, como você falou, né, eu venho da escola do RPG, eu sou inquieta e eu fui buscando isso, era muito nova, eu fiz a minha formação em RPG pela escola de Philippe Chuchat, que é um precursor de cadeia muscular. Logo em seguida eu fiz a osteopatia, que também já abre muito leque, porque ela sai do convencional e a gente começa a estudar a fisiopatologia e a ligação do sistema nervoso neurovegetativo, do sistema autônomo, porque assim, é muito claro e muito simples. Nós temos todo o nosso comandante, o nosso general, sistema nervoso central, cérebro. Existe uma parte emocional, que é onde você capta tudo, e a parte onde você tem o sistema nervoso autônomo. E aí, a partir disso, você já estuda todas as possibilidades do corpo. A osteopatia me trouxe isso. Inquieta, fui para a acupuntura milenar, com toda a sua ciência fantástica, através dos meridianos, né? Hoje a gente sabe que cada órgão e cada víscera carrega a sua emoção. E através de um sistema ligado com pontos estratégicos. Fantástico. Aí, junto com isso, veio a ideia da medicina integrativa, porque eu trabalhei numa clínica onde tinha uma doutora que era especialista em medicina integrativa, uma outra colega fisioterapeuta também com essa ideia, e começamos a observar tudo isso. Entrei para observar essa doutora com a terapia neural e o ozônio. Eu falei, uau! Só que nessa época, nós fisioterapeutas, a gente não podia atuar com injetáveis ainda. Então, eu fiquei só observando. Logo que saiu os acórdons, através do CREFITO, olha, sim, vocês fisioterapeutas são capacitados e podem, sim, trabalhar com injetáveis. Eu já corri atrás da ozonioterapia, da terapia neural, e dentro desse universo, eu busquei as tecnologias. Por quê? Imagine você, Édria, que chega um paciente para mim com uma fratura. Tá? Geralmente fratura, o que você faz com fratura? Não posso relar a mão numa fratura. O que é a fisioterapia numa fase aguda? E aí eu comecei a entrar naquilo que você me perguntou. O que te fez buscar? Porque chega um momento que você fica limitado. Aí eu peguei e falei, não, vamos através das tecnologias. E hoje eu trabalho com ondas de choque, que é um aparelho fantástico, que através de uma onda por cavitação, ela bate no tecido a onda e proporciona um aumento de permeabilidade do vaso, levando oxigênio e levando a possibilidade de células que fazem toda a reparação tecidual. Olha, aqui precisa de oxigênio, aqui precisa de mais macrófago, aqui uma mitocôndria vai bem. Então, essa é a fisioterapia regenerativa, porque a gente oferece para o paciente a oportunidade do corpo responder automaticamente de uma autorregulação de um tecido. A fratura, então, citada aqui agora há pouco, entra assim. O que eu faço com uma fratura? Vamos fazer ondas de choque. E recentemente agora eu adquiri um aparelho que é o SIS, que é um sistema super indutivo, que é um campo eletromagnético de alta intensidade e que me proporciona fazer uma neuromodulação do tecido da lesão. O que é essa neuromodulação? A gente conhece muito a neuromodulação transcraniana, né? Só que do tecido, por exemplo, eu tenho uma região de dor. Aqui o tecido tem um sofrimento. Quando você aproxima um campo de eletromagnético de alta intensidade, como o SIS, próximo, ela manda um estímulo através de vias, eu falo que são caminhos aferentes para o sistema nervoso central, falando, olha, tá doendo, vamos fazer os opioides naturais, endógenos, vamos aliviar para ela essa situação através de uma reparação tecidual, fisioterapia regenerativa, volta toda a informação para o tecido,
vamos aquietar isso daqui através de substâncias endógenas. Então, esse balanço entre tecnologia e a sabedoria milenar da fisioterapia clássica veio a casar. E a ciência também, né? Ciência pura. Eu falo que hoje a gente tem que buscar sempre estudar, tem vários colegas que escrevem artigos, então é uma soma. E uma curiosidade, aquele paciente imediatista que chega lá com muita dor e quer solucionar essa dor numa única sessão, o que você fala para esse paciente? Então, também, eu confesso que eu gosto muito desse paciente, porque, na verdade, de alguma forma, ele traz um comando e, graças a Deus, através dessas técnicas, você pode sim dar um comando tipo, olha, eu vou organizar isso para você, às vezes em uma sessão. Ah, meu Deus, acho que não. Sim, a gente consegue. Eu tive já alguns casos, eu cito um exemplo clássico até dentro da minha família, né, que santo de casa não faz milagre, pois eu fiz. O meu irmão, ele carregava uma dor na região do pé há anos. Ele, não, porque eu tenho muita dor e você precisa dar uma olhada para mim. Eu falei, vamos lá na clínica. E olha, nessa época, por incrível que pareça, eu estava sem a termografia. Por isso que eu falo, sabe, Edria, que o conhecimento adquirido na faculdade, a fisiopatologia, também é muito importante. Porque eu fui através do exame físico, né? Eu fui fazendo a palpação de toda a região da coluna lombar, que corresponde à inervação do pé. Para vocês entenderem, é como se fosse uma rede elétrica, então quem manda a energia para o pé é a região da lombar. E eu fiz toda a palpação da região lombar e achei uma vértebra que ele pulou no mínimo toque que eu fiz. Eu falei, é ali que eu vou. E aí eu fiz a opção de fazer a ozonioterapia nesta região, pós ondas de choque. Eu fiz toda uma varredura no tecido da região lombar. E ele falou, mas você não vai mexer no meu pé? Eu falei, não. Eu falei, aquieta o seu coração, calma que nós vamos dar o resultado. E ele cético. Aí eu peguei, fiz a varredura da ondas de choque, que ali a gente já começa a trabalhar já a movimentação celular, e fiz o ozônio pontual exatamente na vértebra correspondente ao pé. Aí eu brinquei ainda com ele, falei, levanta e anda. E ele, de fato, até hoje, ele me chama e fala, o que você fez, minha irmã? Que a minha dor do meu calcanhar. Seja, nem foi o ponto principal no pé, foi em outro ponto do corpo. Sim. E você sanou. E ele estava taxado em um esporão de calcânio. Eu tenho um esporão de calcânio. E aí a fisioterapia clássica, não de uma forma errada, mas ela olhava só para o pé. Ficava tratando só o pé. E esquecia de onde saía toda a inervação, né? Onde sai a condução elétrica. E dentro disso são várias as situações. Então, esse é um exemplo clássico do paciente imediatista. E olha só, ele mora em São Paulo e eu aqui em São José do Rio Preto. Então, assim, eu precisava dar certo. Então, em alguns casos, sim, eu ouso, né, deixar aqui a minha ousadia em que pode sim ter um êxito na primeira sessão, mas não. E quando não, tá tudo bem. Porque aí a gente vai mostrar para o paciente, nessa hora, sabe, Edria? Esse primeiro contato imediatista é quebrado. Por quê? Porque justamente eu acolhi o paciente. A partir do momento que você acolhe o paciente, que você ouve o paciente, você já começa a desconstruir toda essa crença. As pessoas, elas vêm com uma crença muito forte, sabe? E até esse imediatismo, né? Essa situação que o paciente chega todo ansioso, também faz parte do tratamento. Sim. Quem tem dor tem pressa. A gente começou o tema do podcast a respeito disso. E assim, fazendo um panorama geral, sim, como que é o DNA, um raio-x da personalidade, do estado, como que esses pacientes chegam até você? Quem é o paciente da Camille Machado, fisioterapeuta? Quem que é essa pessoa? Olha, com todos esses anos, né, de experiência clínica, eu ouso dizer que hoje eu atendo, eu já atendi crianças de 8 anos de idade até 80 anos. Então, assim, não tem um paciente ideal, por exemplo, só mulher, só homem, só atleta, não. Eu costumo atender atletas, atendo pessoas idosas, e o perfil dele geralmente, porque, olha, Camille, eu já passei por vários profissionais. Então, sabe, Edria, ultimamente eu venho recebendo cada vez mais pacientes com esse desafio.
Já passou pelo método tradicional e não teve tanto resultado. Sim, e aí é a hora que eu falo, uau! Aí, de repente, né, eu falo assim para ele, já perguntaram para você sobre os seus dentes? Já pediram para você um raio-x panorâmico da boca? Não. Pronto. Porque isso também faz parte da minha avaliação. Não só ali o exame físico, né, do corpo em si, alguns exames laboratoriais, imagens, mas não. Hoje sabe-se que os dentes, a boca também é um campo de interferência, que é um conceito da terapia neural. Então, assim, o paciente que eu recebo muitas das vezes é um paciente que já passou por vários outros tipos de tratamento e não teve sucesso. E você já recusou algum paciente falando assim, olha, não vai acontecer o tratamento, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar? Já houve em algum momento da sua história, no seu atendimento, alguma recusa? Olha, não necessariamente uma recusa que eu pudesse, que eu tive, né, que falar para o paciente, olha, eu não vou te atender. Mas o próprio paciente, ele entendeu e aí, claro, eu entro, né, com toda a explicação. Como, por exemplo, eu atendo, hoje a gente consegue atender pacientes com uma gama de exames bem elaborados. Então, eu atendi recentemente uma pessoa com uma doença autoimune e que ela se recusava a parar de usar, por exemplo, álcool, alguns alimentos que eram importantíssimos para minha situação, além dos remédios obrigatórios, né, dos médicos, mas eu pedi assim, olha, vamos tentar diminuir um pouco esse hábito de tomar anti-inflamatório, fora a prescrição médica. Por exemplo, uma dorzinha, a pessoa ia lá e tomava um anti-inflamatório. Outra dorzinha, um anti-inflamatório. Aí eu falei, olha, deixa eu conversar com você. Você tá vindo, você tá desprendendo de um tempo, tem um custo tudo isso. E as técnicas que eu uso, Edria, elas vão de frente contra esse tipo de medicamento. Então não adianta, sabe? Esse é um tipo de paciente que às vezes eu tenho que fazer ele enxergar. Olha, não posso. Às vezes precisam mudar hábitos Sim. para que o tratamento ele entre num contexto positivo Sim. e esse paciente não quer mudar esses hábitos, não seria uma recusa, mas dificulta o tratamento. Sim, eu costumo dizer o seguinte, que existe uma responsabilidade mútua. O paciente tem que ter a responsabilidade de também falar, não, eu tenho responsabilidade sobre a minha situação, eu vou te ajudar. Porque senão deposita em nós toda uma situação que fica... Cria a expectativa de que a cura está sim, só no fisioterapeuta sim, e não na parte dele. A gente precisa responsabilizar. Existe um grande professor da microfisioterapia, que é uma técnica que eu não faço, mas eu estudo muito com alguns amigos. Ele usou esse trocadilho. Nós somos a vassoura e existe a pessoa que vai conduzir essa vassoura. Né? Que vai, então é assim, não que eu vou curar, a cura não tá, eu não proporciono a cura, eu passo para o paciente essa responsabilidade dentro daquilo que a gente se propõe a oferecer de tratamento, então existe essa troca, então existe a responsabilidade do paciente em me acolher e eu vou acolher o paciente. E com isso a gente consegue fazer essa co-criar o tratamento. Sim. Você usa sua tecnologia, sua ciência, sua técnica, e o paciente também precisa entender que tem que praticar os bons hábitos. Sim. Em relação a dores físicas, você acredita que elas estão correlacionadas às dores emocionais? Olha, eu ouso dizer que sim, Edri, quase que na sua totalidade. Hoje a gente sabe que através da neurociência, através das 5 leis biológicas, através da microfisioterapia, através de estudos de vários autores de livros, sim, nós temos a capacidade de encapsular, como eu falei no começo, esses traumas. Os traumas, o que é o trauma? E o porquê que você pode gerar uma dor? Eu costumo dizer que a dor mexe com o emocional, pode gerar uma emoção, e uma emoção pode levar à dor. Porque são vias de mão dupla. Por exemplo, você fala assim, mas eu tenho uma dor na região lombar. Mas aí 5 minutos de conversa com o paciente, ele passou
né? Existe um período de 6 meses a 1 ano, a pessoa passa pela situação fortemente como um guerreiro, mas depois de 6 a 1 ano, cai. Ou aparece uma doença ou uma dor. Aí você buscando isso, ele fala, verdade, eu passei por isso há 6 meses. Então, mesmo uma dor física, uma dor palpável, uma hérnia de disco, pode sim ter um fundo emocional. E vice-versa, uma emoção, um estado depressivo, até uma euforia, porque tudo que é extremo também não é bom, causar uma dor física. O trauma nada mais é daquilo que eu não dei conta de digerir, mesmo numa situação inerente ao que a gente estava consciente. Costumo dizer que o trauma, você pode ter o trauma e resolver ele rápido, você pode ter o trauma e passar um tempo. Isso tudo gera conexões com o sistema nervoso central. E hoje, dentro dessa máquina, existe alguns sistemas que eles captam essas situações e elas vão proporcionando possíveis doenças. Então, para mim, por exemplo, uma emoção de medo, ela pode acometer o rim, a bexiga, a região lombar, por consequência o joelho, e aí de quebra você pergunta para o paciente, tá caindo o seu cabelo? Tá caindo o meu cabelo. Então é assim, hoje eu não foco só na situação músculo-esquelética, eu costumo abranger tudo, porque aí eu posso ter a autoridade de falar, procure um nutricionista, procure um médico especialista, porque ele vai varrer tudo essa situação, de ter um olhar mais íntegro, procure uma atividade física. Então, sim, a gente tem essa situação. Ou seja, você trabalha como sendo um norte do paciente na questão da fisioterapia, né? Evoluindo com o tratamento, melhorando essa dor, proporcionando até mesmo a cura, mas também norteando para que ele procure outros profissionais, para que ele consiga ter melhores hábitos de vida e assim viver com uma qualidade de vida, uma longevidade melhor e maior. Sim. Agora, me diz uma coisa, eu imagino que devem aparecer muitos pacientes lá que estão tomando medicações, muitas vezes orientada até por outros profissionais, mas que, na verdade, a dor é emocional. Como que funciona isso? Olha, geralmente, né, na história de vida, a gente já pergunta, né, quais são os medicamentos que você utiliza habitualmente. Olha, é assustador o tamanho, né, a quantidade de medicamentos. Hoje a gente tem remédio para dormir, remédio para se manter atento, para gerar prazer, para diminuir e controlar as emoções. Então, é assim, é muito preocupante, né, essa situação de remediar. Então, o que eu procuro? Acolho o paciente de uma forma com que ele não sinta-se, tipo assim, ela tá falando que é só emocional, porque aí já fica aquela coisa, ela não está acreditando na minha dor. Não é isso, de forma alguma a gente pensa que é só emocional ou uma frescura. Por exemplo, a fibromialgia, se você pergunta para uma mulher, geralmente mulher que acomete a fibromialgia, aonde dói, ela fala dói tudo. Então, a gente não pode negligenciar essa informação. Então, assim, eu conduzo a situação. A terapia neural é uma das técnicas que eu uso muito, que me ajuda a trabalhar os campos de interferência. Por quê? A terapia neural, ela consiste uma técnica alemã, ela veio da Alemanha, a minha escola dos irmãos Honig. Eles estudaram a técnica em cima da irmã. A irmã tinha uma enxaqueca e eles, muito estudiosos, chegaram a um consenso de quando você pega um veículo chamado procaína, que é da família dos anestésicos, mas sem a finalidade de anestesiar, porque ela é 2%, e você faz a procaína injetável em alguns pontos estratégicos no corpo. Geralmente são pontos ligados ou a um gânglio, ou a uma cicatriz, que hoje, para mim, a cicatriz é um campo de interferência importante e muitas das vezes relacionado a uma situação emocional, e a gente consegue fazer essa modulação do sistema nervoso autônomo. O que isso significa? Dentro de todo o nosso contexto, nosso dia a dia, nossa vida, eu costumo dizer que existem dois sistemas, dois caras, dois amigos, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Vou traduzir de uma forma muito clara. Imagina que eu e você, nós estamos aqui
no nosso podcast e de repente acontece um estouro e o teto cai. Automaticamente nós vamos parar e nós vamos simplesmente num sentido de fuga, a gente vai sair da sala para a gente poder se proteger. Na hora que a gente chegar lá fora e viu que não aconteceu nada, freia. Porque o impulso de sair acelerou o coração, todo mundo começou a ficar assustado, começou a transpirar, aquela sensação de pânico. Então, Édria, o equilíbrio, né? E o equilíbrio não é estático. O equilíbrio, eu falo que a dança desses dois sistemas, ela proporciona a saúde. A partir do momento que você tem um desequilíbrio desses dois caras, é a doença. E nisso entra a doença física e a doença psicossomática. As emoções, as crenças, da onde você veio, as situações transgeracionais. Ah, mas aconteceu com a minha bisavó. Não adianta. É a lei da teoria de Darwin, a lei da evolução, não se separa mais os fatos. É essa grande diferença do meu olhar para com o paciente. Porque às vezes, muitas das vezes, o paciente chega com uma história que você fala, uau, por incrível que pareça, está relacionada à situação da dor física. Então, a fisioterapia é voltada bastante para a história emocional do paciente, identificando, diagnosticando e atribuindo tecnologias, ciência, manobras. Isso. É uma situação que você vai ali completando, mas mergulhando profundamente na história desse paciente. E me fala uma coisa, deve chegar pacientes lá que não tem nada nos exames, mas está morrendo de dor. Sim. Como você faz com esse paciente? Exato. Isso chega muito, né, Édria? Porque a pessoa chega meio desenganada, ela fala, eu não sei o que eu tenho, aí meus exames estão tudo normal, eles estão normais, eu não tenho ainda para onde eu buscar. Então, geralmente, através da termografia, ela me auxilia muito porque eu já consigo ver ali a fisiopatologia através das imagens térmicas e através da avaliação muito bem feita, a gente para e ouve o paciente. Édria, em 90% dos casos, o relato do paciente nos guia e vai direto à situação. Eu vou te falar, assim, eu gosto de falar exemplo porque fica mais fácil até, né? Agora, antes de ontem até, eu fiz um atendimento essa semana e o paciente com uma dor na região cervical e, olha, Camille, não tenho nada, e trabalho, e tá tudo bem, nananã. Aí eu peguei e falei, e a dor era do lado esquerdo. Onde? Na região de cervical, de cabeça e pescoço. E aí eu fiz a avaliação e eu sempre pergunto sobre as cicatrizes, né? Eu peguei e falei, você tem cicatriz? Ele falou, não. Eu falei, então vamos para a avaliação térmica. E na avaliação térmica mostrava na região da coxa, uma região, um pedaço da coxa, onde teria que ter uma simetria térmica, uma assimetria. Eu falei, mas escuta, nessa região aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não, não é nada não, foi só um cachorro que deu uma beliscada na minha perna. Eu falei, opa. Eu falei, não, mas é justamente isso, eu falei para ele. Deixa eu ver. Cada detalhe faz diferença. Cada detalhe. E nessa cicatriz ali da região da coxa, existem vários testes. Existe um teste de força que a gente faz, o paciente, a gente tenta fazer com o paciente resistir, abrir, e depois a paciente toca a cicatriz, ela perde automaticamente a força. Isso nos faz parar e pensar em cima da rede neural. Quando nós somos embrião, em forma de embrião, você imagina que quando o desenvolvimento do embrião, existem as redes neurais. Então, se você tirar a pele, tirar músculo, tirar tudo, fica toda a rede neural. Então, às vezes, Édria, um pontinho lá no seu pé, no dedinho do pé, está relacionado com a cervical. E é isso que, com o passar dos anos, abrindo os meus olhos, abrindo a possibilidade da mente, do novo, de sair dessa fisioterapia clássica, eu pude ir observando. Aí, dentro dessa mordida do cachorro, tinha uma emoção, tinha um sentimento guardado, tinha uma história, e isso para mim é muito relevante, isso para mim é praticamente vale ouro como informação para o tratamento. Então, geralmente a gente consegue êxito
numa situação dessa. E qual foi a prática desse tratamento? Quais foram as técnicas que você utilizou? A princípio, quando eu vejo um caso disso em relação a uma cicatriz, por exemplo, muito antiga, e para mim eu costumo dizer que quanto mais antiga, mais história. Eu simplesmente fiz a terapia neural, mostrei para ele, olha, aqui é um campo de interferência, logo após a gente repete a termografia, mostra já o tecido que estava ali com uma falta da energia, vamos dizer assim, já circulante. Então, quer dizer, a procaína, ela tem a possibilidade de fazer esta comunicação com o sistema nervoso central e falar, olha, vamos fazer uma autorregulação. Então, o sistema nervoso neurovegetativo, ele se encaixa entendendo, ok, vamos regular esta memória daquele tecido de anos atrás por um estímulo causando uma dor para o paciente que causou uma emoção. É um universo que você trabalha muito gratificante. Talvez explica o porquê essa sua sede de cada vez mais estudar, aprender novas técnicas, trazer para Rio Preto, muitas vezes até de uma maneira pioneira, essas tecnologias. O que te fomenta tanta vontade de trazer essa fisioterapia do futuro que já chegou lá no seu espaço? Olha, durante muitos anos eu me perguntei e me questionei o seguinte, eu falei, quem é a Camille na fisioterapia? O que de fato eu estou fazendo? Eu me formei, eu tinha 21 anos, Édria. Então você imagina, né, que dentro da evolução aí da microfisioterapia, dos nossos professores, você tem a maturação do sistema nervoso central só aos 25. Então você imagina que logo que eu me formei, nem adulta eu era. Olha só. A ponto de ter uma maturidade. Então, durante anos eu fiquei assim, eu não sabia, eu achava a fisioterapia pesada, eu falava como que é muito braçal e muito cansativo. E aí, de repente, com a maturidade, com os anos e com os casos, porque eu tenho um caso muito interessante que agora você me fez analisar e lembrar, quando eu era fisioterapeuta clássica, eu fui, uma pessoa entrou em contato comigo, me procurando para eu fazer uma reabilitação da mulher dele que tinha tido uma hidrocefalia na cama. Ela estava acamada, então eu tinha que ir todos os dias na casa dessa pessoa fazer fisioterapia. E eu... É mesmo? Você fazia atendimento domiciliar? Eu fazia atendimento domiciliar e era tão gratificante porque chegava na sexta-feira, eu tenho isso como na memória, ele chegava e me pagava e falava muito obrigada. E foram longos meses de tratamento, porque era acamada, era uma senhora obesa, sobrepeso, hidrocefalia, ela estava sem movimento algum do corpo, então foi uma luta. E aí, Édria, aí eu pude entrar em contato, eu falei, opa, não é simplesmente uma profissão qualquer. E eu senti dentro do meu coração que era uma missão. E aí, a partir daí, eu não posso ficar parada, por exemplo, numa técnica como, por exemplo, a minha primeira formação, o RPG. Eu fico me imaginando se eu tivesse parado no RPG. Hoje talvez eu não estaria aqui. Porque talvez eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei com toda essa bagagem. Óbvio que eu preciso de muito mais, nós estamos numa crescente, hoje a gente tem as nossas IAs, então eu penso assim, feliz daquele que enxerga a sua missão como profissão, porque é um ditado muito clichê, quem ama o que faz não trabalha. Então o que me move é ter a certeza de que eu tenho essa missão para com o outro, e o legado que eu quero deixar, a grande herança que eu quero deixar em meu nome eu fiz por você, por gratidão a tudo que eu aprendi ao longo durante todos esses anos de estudo. Então eu tenho isso nítido na minha mente, uma missão e não uma profissão. Além do que, com esses novos estudos, com todas essas tecnologias, acredito que você está conseguindo transformar cada vez mais vidas, né? Porque a fisioterapia tradicional, você ficava limitada a um número de atendimento. Isso, e olha, você sabe, Édria, que eu trabalhei muito já, sabe? Eu me lembro que a fisioterapia antigamente eram baias, né? Eram baias, assim, baias não, eram salinhas divididas por telinhas. Divisórias, pronto. E ali eu fazia uma tecnologia, qualquer ali eu colocava um gelinho, aqui eu fazia não sei o que. Então, você imagina que era
meio uma produção em série. Tá aí o grande diferencial. Porque hoje as pessoas me falam, mas o seu valor, né? Eu não gosto de colocar a palavra preço, mas o valor, né, dos meus atendimentos sim, tem um valor. Porque é muito diferente você ser atendido com várias pessoas junto, todo mundo ali naquela bagunça, do que eu ouvir você, de fato. É um olhar exclusivo e individualizado para a história de cada paciente, estabelecendo o diagnóstico, avaliando todo o contexto de história de vida, como você disse, e realmente precisa ser valorizado porque é um outro contexto de avaliação, né? É de 1 para 1, não tem baias, não tem divisórias, é você e o paciente dentro de uma sala, com todas as técnicas. E você associa as técnicas? Acabam, assim, tem paciente que você acaba associando mais de uma técnica? Sim, por quê? Porque, como eu falo, né? O tecido, ele tem sede pela situação que vai proporcionar a cura. Eu já consigo até sentir, né? Eu falo que eu uso muito os 5 sentidos na minha terapia. Eu ouço, eu sinto cheiro, eu tenho intuição, isso tudo é uma prática muito habitual minha. Então, assim, de repente eu acolho o paciente, faço a termografia, proponho ali, geralmente, a termografia em cima dos campos de interferência, que é mais ou menos da onde eu tenho o meu ponto de partida, porque não faz sentido eu não neutralizar esses campos de interferência. Mas vamos colocar que você, Edria, tem pavor de agulha. Camille, não. Agulha, não. Então, sim, eu respeito essa situação, aí eu entro com a onda de choque ou com o CIS, e se de repente, não, Camille, estou nas suas mãos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente faz todos os desbloqueios de todos os campos de interferência. Por exemplo, um canal, uma situação de um implante, eu já olho toda a situação ali da panorâmica, já faço abordagem. A fisioterapeuta mexe na boca? Sim. Não é só uma situação de odontologia? Não. A gente pode, sim, fazer a abordagem dentro da boca. Claro que eu tenho uma grande colega de trabalho que trabalha junto comigo e em casos mais elaborados, por favor, venha me ajudar. Ela me ajuda, que a doutora Cássia Marcúcio é uma graça de pessoa. Então, isso tudo faz com que a gente associe as técnicas. E aí, de repente, olha, nesse tecido cabe uma onda de choque, que vai aumentar a permeabilidade capilar, mas em seguida eu vou fazer o ozônio. Por quê? O tecido já está pronto para receber mais um bioativo, porque o ozônio nada mais é do que um oxigênio, né, com a sua terceira molécula, e é bioidêntico. Então, quando você administra o ozônio pós ondas de choque ou pós sistema superindutivo, a recuperação ela é potencializada. Então, você imagina que a associação das técnicas, sim, elas me ajudam muito. Mais ou menos em quanto tempo você consegue atender o paciente nessa sessão que você faz com ele? Geralmente, quando é um caso específico de dor, eu reservo 1 hora e meia, até quase 2 horas para avaliação. Porque a primeira, porque assim, eu deixo o paciente falar, Edria, tem um estudo que mostra que às vezes o paciente é interrompido logo no primeiro minuto que ele vai tentar falar. Sabe? Então, eu costumo deixar o paciente falar, porque aí eu já estou traçando todas as minhas estratégias da terapia. Porque aí eu já sei que ele já me deu um comando aqui, que eu vou ligar com a situação física. Então, aí nisso a gente já faz essa avaliação. Feito a avaliação, a gente parte para a avaliação termográfica, os exames clínicos, alguns testes, e depois eu já faço a proposta do tratamento, ele abraça essa proposta e a gente faz. Aí, depois, como manutenção, porque a gente não trabalha por sessão, a gente faz um programa de tratamento, porque a gente sabe que tem um período, né? Eu passo para o corpo a informação e essa resposta biológica ela tem que voltar. Isso tem um tempo. Então não tem que ter pressa para tratar, claro, tirando os casos dos imediatistas, mas enfim. E nisso a gente faz já a primeira sessão, então demora em torno disso. As próximas sessões, geralmente eu reservo 1 hora e visto que se acontece alguma coisa, eu falo, olha, volta amanhã. E eu gosto muito disso, porque por exemplo, tanto a ozonioterapia quanto a ondas de choque, em 48 horas a 72 horas, o corpo ele está reagindo. Então, nesse interim, eu mantenho também contato com o paciente via WhatsApp.
eu faço questão. Mesmo quando as sessões elas são realizadas nas sextas-feiras, eu falo, meu telefone está ligado e eu preciso de um feedback. Porque isso faz parte da minha conduta. O atendimento conduta. Continua, então, até mesmo pós a sessão. Continua porque eu preciso, porque, por exemplo, vamos colocar que a ondas de choque gerou, porque geralmente pode dar uma chamada dor do terceiro dia, porque o estímulo foi tão grande, porque você imagina que eu usei um recurso anti-inflamatório. Então, você imagina assim, que o paciente ele fala, Camille, parece que doeu mais depois que você fez. Tá tudo bem, não tome nenhum anti-inflamatório. É o organismo trabalhando. Ele é o organismo, não tome. Então, assim, é muito importante para mim a continuação da sessão pós-sessão, em casa. Porque senão o paciente toma lá um analgésico ou um anti-inflamatório, ele interrompe o meu processo da autorregulação. Porque eu te dei um estímulo, o teu corpo volta com a resposta. Isso é regenerar. Eu estou oferecendo a oportunidade do corpo, buscando a homeostasia, que é a forma com que o corpo ele se autocura, a regeneração do tecido. Muito bem, entendido. Agora vamos para a nossa praia. Nós aqui, ótimo. mulheres 40 mais, perfeito. que está com essa oscilação hormonal, Ótimo. com dores articulares. Eu imagino que você deve estar recebendo muitas mulheres nessa faixa etária, com dor no ombro congelado, dores articulares. Sim. Me conta um pouco desse universo, como você faz o tratamento dessas mulheres. Sim, eu recebo muito, né? Eu acredito que nós estamos aí numa era que, em breve, um grande número de mulheres, elas vão entrar nesse período de menopausa. Então, assim, as queixas principais que elas têm, elas já vêm, né, com um suporte ginecológico, com toda uma situação de adaptação ali da parte hormonal, então eu não me preocupo com isso, visto que, em alguns casos, às vezes eu preciso falar, olha, eu preciso que você vá até uma médica para que ela regule toda a parte hormonal, porque senão não vai fazer sentido o tratamento. Então, aí que entra toda a nossa comunhão com os médicos, né? E a partir daí, ela vem com uma queixa muito grande, às vezes, de rigidez. Elas costumam falar, parece que eu estou enferrujando. Uma rigidez articular, uma rigidez... É abaixo do estradiol. Exatamente. A gente sabe quais são cada hormônio apresenta uma situação. Por exemplo, uma privação de sono. Quem não dorme não regenera tecido, isso para nós é muito claro. Às vezes a pessoa vem com uma dor nota 10. Você tem uma qualidade de sono? Não. Pronto. Então aí a gente já... Stop, eu preciso pôr essa paciente para dormir. E aí, Edra, dentro daquilo que a paciente me traz, geralmente as mulheres hoje, elas estão como uma super mulher, a Mulher Maravilha, né? Porque ela dá conta de tudo e mais um pouco, e ainda tem que suportar as dores e procurar a ajuda. Então, o que eu falo para ela? Tira essa capa de Mulher Maravilha, vamos nos... Vestir a capa do autocuidado. Do autocuidado, sabe? Para que você possa ter a técnica certa. Então, por exemplo, dentro, né, das indicações, vamos fazer todo um aporte relacionado à movimentação articular, a ozonioterapia que vai ajudar uma articulação, a próprio campo eletromagnético, colocar a paciente para dormir através da terapia neural, porque a terapia neural a gente pode trabalhar alguns pontos específicos, por exemplo, aqui atrás da orelha a gente tem um ponto que chama sono tranquilo. Então você imagina que a gente pode conseguir fazer isso. Existe um ponto que é o Intan, que também tranquiliza a mente dessa mulher cansada, dessa mulher atarefada. Existe a possibilidade de eu colocar ela diante de uma técnica que vai fazer com que ela consiga equilibrar essa situação e com isso ela vai ter o estímulo, vamos fazer atividade física, nisso ela vai para uma natação, ela vai para uma musculação, e com isso vai rodando, e na hora que ela vê, que ela fala, opa, parece que eu já não tenho mais aquela rigidez. As mulheres 40 mais do tênis e do beach tênis estão sofrendo. Eu imagino Sim. que deve chegar bastante lá para você, né? Sim, o que acontece geralmente no beach tênis, né? É um terreno instável, a areia é um terreno instável. Então a minha preocupação é ver a qualidade da musculatura que essa mulher 40 mais ela apresenta. Sabe, a gente tem uma tendência em massa magra, perder a qualidade da musculatura. Então o que eu falo? Eu sempre oriento, olha, você não precisa parar,
E não você, eu tenho dor, eu não, vamos acolher você, vamos fazer um programa aqui de reabilitação em relação ao que você apresenta, e junto com isso a gente faz as prevenções. E quando chega alguma das mulheres machucada, rápido, eu atendi recentemente uma mulher que falou, eu tenho pressa porque se eu parar o beach tênis, vai perder o campeonato. Acabou o campeonato, eu perdi o meu chão. Falei, não, vem aqui rapidinho. E aí, ao invés dela fazer 10 sessões de fisioterapia clássica, às vezes com 1, 2, 3 sessões de ondas de choque, bem direcionada, um aparelho que faz essa neuromodulação, que é esse campo eletromagnético, a recuperação é rápida. É a tecnologia potencializando o resultado da fisioterapia tradicional. Rápido, né? E rápido. Que ótimo. Falando em esportes, você atende pessoas, né, esportistas, Sim. não atletas e atletas. Sim. O não atletas a gente já falou bastante aqui, mas e em relação ao tratamento de atletas? Você faz a fisioterapia preventiva para um determinado campeonato, Sim. alguma coisa nesse sentido? Conta um pouco sobre essa história. Tá, eu tive ao longo desses anos, né, a oportunidade de entrar em contato com vários atletas de várias modalidades, né, do esporte. Então hoje, até aqui porque São José do Rio Preto tem um centro bacana em relação a tênis, do meu amigo Thiago Alves, e aí ele sempre me proporciona essa oportunidade de atender os atletas dele. Atendo também o pessoal do futebol, os amadores. Então isso é assim, o universo dos atletas. Aqui em Rio Preto também tem um pessoal que faz a parte de triatleta, né, dos Ironman. Então é muito bacana, porque é rápido demais, né? A gente precisa, a gente tem que acolher, resolver, porque logo em seguida ele tem um campeonato, ele tem uma prova, então ele não tem um tempo para isso. Então, assim, para os amadores, a minha grande preocupação é os jogadores de final de semana, né, ou de um dia da semana. Mas já aconteceu, eu tive um paciente que ele me chamou no dia seguinte, olha, Camille, eu fui fazer um chute e eu senti um estalo. Resumo, passamos por uma ressonância magnética, eis que ele me arrancou o adutor. O adutor é uma musculatura que fica na coxa, que faz a adução, inteiro, praticamente inteiro. A sorte dele é que ele não tirou um pedacinho do pubis, que é onde sai ali a origem do tendão. E com isso, na época, eu tinha o CIS já, né, que foi recentemente. E aí, essa nova tecnologia. Que é a nova tecnologia que faz essa neuromodulação. Porque nesse caso, Édria, numa situação aguda, a ondas de choque é contraindicada. Por quê? Porque ela vai aumentar a permeabilidade capilar. Já tem vaso rompido nessa região. Então tá aí, sabe, Édria, a importância do profissional de ter o conhecimento para indicar a técnica certa na hora certa. Então a ondas de choque para esse caso, não, mas o campo eletromagnético sim. E eis que ele chegou arrastando a perna com uma dificuldade. Você imagina que ele rompeu na terça, ele foi na quarta no meu consultório. E a gente conseguiu fazer com que ele levantasse da maca sem dor. Então, esse foi um caso muito bacana. Agora, os profissionais, por exemplo, eu atendi um Ironman que ele falou assim para mim, Camille, estou vendendo a minha bicicleta. Não vou para Florianópolis no Ironman. Eu falei, por quê? Ele, porque falou, eu estou com uma luta com a minha panturrilha há 3 meses e eu não vou conseguir fazer a prova. Eu falei, mas por quê? Porque eu não consigo, eu já passei por vários profissionais e não consigo. Sempre a mesma história. Sempre a mesma história. Aí eu peguei e falei assim para ele, eu falei, tá bom. Com a expertise e o tempo que a gente já está atuando em cima disso, eu falei, deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você desistir. Fizeram alguma atuação na sua região lombar? Ele falou, não, nunca ninguém fez nada. Eu falei, todas as terapias eram só na panturrilha? Sim. Eu falei, pronto. Então, achou. Deita. E aí a gente viu que era na região lombar a situação na panturrilha dele. Pronto. Ele foi para o Ironman, concluiu a prova, e aí a gente conseguiu dar a continuidade para o esporte dele, que ele já estava querendo vender bicicleta. E muito corriqueiramente eu atendo o pessoal do tênis, que é para ontem, né? Essa moçada, essa criançada, geralmente chega com as famosas epicondilites, né? Dos jogadores de tênis. E aí, Édria, o grande diferencial tá aí. O epicôndilo, por exemplo, ele é uma estrutura que na termografia ele aparece com o padrão frio. Então, para você ter realmente uma epicondilite verdadeira, com um processo inflamatório real, você tem que ter uma imagem de um calor. Ah, mas ele trouxe aqui uma ultrassonografia.
Hoje a gente já sabe, às vezes, que a ultrassonografia ela tem, às vezes, alguns viés que mostra realmente um processo inflamatório. Mas a gente confirma com a termo. E aí a gente faz a termografia e vê que não tem nada no cotovelo. Faz uma posição, faz a outra posição, você vai palpar o cotovelo do paciente, tem dor, mas não tem o sinal de inflamação. Aí a gente pensa, quem faz toda a inervação simpaticotônica, parasimpaticotônica do cotovelo? Qual é a rede elétrica do cotovelo? Cervical. Aí a gente vai e faz uma abordagem da cervical. Através, por exemplo... A dor é no cotovelo, mas o problema está na cervical. Exato. E muitas das vezes, da cervical vem de uma mordida, de uma situação de você prender essa toda a situação da arcada dos dentes, né? Eu costumo dizer que os olhos, os dentes, a boca, toda a articulação temporomandibular, os pés e cicatrizes são captadores posturais. Então você imagina que a associação dessas situações refletia no cotovelo. Trata-se a cervical e, pum, some a dor no cotovelo. O atleta volta no dia seguinte para o campeonato sem dor. Então eu digo que assim, a grande vantagem de você... Tem muito troféu que você fez parte da história desse troféu, dessa medalha. Pois é. Você sabe que é engraçado, né? Porque eu vibro junto. Eu tive a oportunidade, às vezes, em alguns campeonatos, eu estava ali na torcida. Então essa, Édria, é a grande oportunidade de nós, fisioterapeutas, e assim, a gente vibrar com essa possibilidade que a gente ganhou no mercado, esse leque de técnicas e estudos para que a gente possa atuar com segurança. E com isso a gente ganhou aí um respeito dos nossos colegas médicos, e eu só tenho a agradecer, porque é mais ou menos isso, sabe? É uma parceria em prol do paciente. Estamos terminando o podcast, faltam 2 perguntas e uma mensagem final. Eu gostaria de que você deixasse aqui, para quem ainda não te conhece, você é uma figura bem conhecida em Rio Preto, mas para quem não conhece, onde fica seu consultório, explicar como que é a abordagem para quem quiser marcar uma consulta com você, como que é essa praticidade toda? Bom, hoje eu atendo no Dólios, que fica na Avenida Murchid Once, ao lado ali da Escola de Natação da Pronadar. Número? 2200. E eu fico numa sala no térreo, geralmente o WhatsApp é um WhatsApp Business, que a gente faz toda a primeira comunicação, e é onde a gente faz os agendamentos. Deixa aí o WhatsApp para o pessoal saber. Claro, o número? Claro, o meu contato é o 17 99238 6776. E com isso a gente já faz ali o agendamento e a gente começa a opção de tratamento. Maravilha. E agora, uma mensagem final sua, que fale sobre a sua missão. Gostaria que você olhasse para aquela câmera. Eu quero deixar de coração o seguinte: a cura está dentro de você. Eu, Camille, como fisioterapeuta, eu posso te ajudar a achar os caminhos para que você tenha acesso a essa cura. E a grande frase, né, que eu tenho no meu coração em relação à minha profissão, à minha missão ela é uma citação bíblica que vem da primeira carta de Coríntios, onde fala-se sobre o amor. Até tem uma música que fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, assim, tudo que eu me proponho a fazer em prol do outro, eu faço sempre com meu coração à frente de qualquer situação, de qualquer situação em relação às dores físicas e emocionais. Então, para mim, é a minha grande missão faça tudo que você for fazer nessa vida, faça com amor, porque com certeza você vai ter uma resposta positiva. Que lindo. Estamos chegando ao final do Pode Crer. Para quem quiser assistir, o nosso conteúdo completo é no canal do YouTube. Se você quiser fazer uma caminhada, ou estar na sua casa, ali fazendo alguma coisa, ou dirigindo, você pode ouvir esse podcast no Spotify. E os recortes vão estar no Instagram da Camille. Qual que é seu Instagram, Camille? O meu é Camille _fisioterapia.
Estamos encerrando o Pode Crer e até o próximo episódio.